Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem. Viram como agora eu estou mais rápida? Já estamos aqui na parte 3 do capítulo 7, a Revolução Humanista. Eu não os abandonei, eu estou continuando essa leitura. Mas, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é esta daqui, ó, gente. Homo Deus, uma breve história do amanhã, de Yuval Noah Harari. Ah, outra coisa também, se você está chegando aqui agora, não assistiu nenhum dos vídeos, não tem problema. Cada vídeo, ele começa e termina em si mesmo, né? Tem uma reflexão própria. É lógico que se você quiser acompanhar toda a leitura e do Homo Deus, eu ainda digo que você acompanhe a nossa playlist anterior, que é do Sapiens, né? Uma breve história da humanidade, porque ela se complementa. Então, o autor, ele é um historiador, ele é um professor, ele é PhD em História, e aí ele fez a breve história da humanidade no Sapiens. A gente tem aqui a playlist neste canal. E aí eu comecei essa viagem com vocês do Homo Deus, uma breve história do amanhã. E quem está me acompanhando já há muito tempo sabe que tem sido bem difícil essa travessia pelo Homo Deus. Porque, embora ele traga aqui, ele traz fatos históricos, e aí depois ele tenta jogar para o que está acontecendo nos nossos dias e do que pode ser no nosso futuro. E aí eu lembrei, eu estava relendo, né? Porque eu li várias vezes esse capítulo para conseguir tornar ele mais palatável para a gente conversar. E aí eu lembrei do meu professor de história lá da 7ª série, professor Eduardo. E aí ele falava, né? Nós estudamos a história, né? Para compreender, para conhecer o nosso passado, para compreender o nosso presente e, quem sabe, né? Construir um futuro melhor. Então, esse seria o intuito do estudo da história. Então, a gente vê aquele caminho que a gente já percorreu, vê onde nós estamos para a gente tentar planejar o próximo passo. Mas algumas coisas, né, que a gente vê hoje, como as coisas estão mudando muito rápido e como muitas coisas já caíram por terra das nossas crenças, dos nossos padrões, a gente vê que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode pegar tudo que nos trouxe até aqui e jogar na lata do lixo. Falar, não, isso aqui não presta, não vale nada. Não. É o que nos trouxe até aqui que nos construiu enquanto seres humanos. Então, a partir dessa parte aqui, 3, estou fazendo toda essa introdução para dizer que a partir dessa parte 3 é que a porca começa a entortar o rabo, podemos dizer assim. Então, eu já vou ler um trechinho aqui para vocês. Ele vai falar da cisma humanista. Até agora discutimos o humanismo como se fosse uma visão única e coerente do mundo. Na verdade, o humanismo compartilha a sina de toda religião bem-sucedida, como o cristianismo e o budismo. Ao se espraiar e evoluir, fragmenta-se em diversas seitas conflitantes. Todas as seitas humanistas acreditam que a experiência humana é fonte suprema da autoridade e do significado, mas elas interpretam a experiência humana de maneiras diferentes. Então estava tudo muito bem, a gente estava falando do ser humano, de como a gente se sente, de como a gente pode definir nossas coisas, de como a gente constrói nosso conhecimento a partir das nossas experiências, da nossa jornada. Mas, né, relembrando como a gente sempre volta, nós não estamos aqui sozinhos, existe um mundo ao nosso redor, 8 bilhões de pessoas para a gente conviver. Então isso não, né, a gente não consegue manter a liga, né, todo mundo convergindo para o mesmo lugar. Então em algum momento a gente vai divergir. E aí ele traz, vou continuar lendo aqui para vocês, o humanismo divide-se em 3 ramos principais. O ramo ortodoxo afirma que todo ser humano é um indivíduo único, possuidor de uma voz interior que o distingue de uma sequência irreproduzível de experiências
Cada ser humano é um raio de luz singular que ilumina o mundo de uma perspectiva diferente que acrescenta colorido, profundidade e significado ao universo. Eu achei tão poético esse trecho, mas não deixou de passar pela minha cabeça alecrim dourado, né? O ser humano único. Mas não, isso já passa, já é um viés, né, gente? Já é um viés de julgamento. Porque sim, nós somos únicos, nós temos a nossa luz interna e a gente vê o mundo a partir do que a gente é. Então não está errado isso aqui. Isso aqui, quando eu falo alecrim dourado, já é um viés cognitivo de julgamento. E aí esse primeiro ramo, né, do humanismo, ele vai chamar de humanismo liberal ou liberalismo. E aí ele coloca aqui, até ele faz um destaque, uns asterísticos aqui, que principalmente aqui pra gente, a gente vê o liberalismo muito na linha política, mas ele parte, né, dessa visão de que o ser humano tem significado e autoridade para definir sobre a sua vida e o universo, não só sobre a sua vida. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui já para vocês. Durante os séculos 19 e 20, à medida que ganhava crescente credibilidade social e poder político, o humanismo fazia brotar mais duas ramificações muito diferentes. O humanismo socialista, que abrangia uma série de movimentos socialistas e comunistas, e o humanismo evolucionário, cujos mais famosos defensores foram os nazistas. As duas ramificações concordavam com o liberalismo, na ideia de que a experiência humana é definitivamente a fonte de significado e de autoridade. Então, eu estou trazendo aqui, a gente está trazendo fatos históricos, então o autor vai decorrer a partir de coisas que estão escritas, tá, gente, que estão na história. Não tem aqui, nesse trecho, que eu não vou trazer para vocês, nenhum juízo de valor de o liberalismo é correto, o socialismo é correto, o evolucionismo é correto. A gente está trazendo fatos para que a partir desses fatos a gente reflita, porque lembra que nem tudo é totalmente bom e nem tudo é totalmente mal. A gente já fez essa reflexão em vários outros vídeos, eu sempre procuro ponderar com vocês, porque tudo traz algum benefício e traz algum malefício, né? Como a gente tá sempre aí, o nosso mundo ele é dual. E a nossa consciência, ela nasce do contraste. Então, se tudo fosse azul, a gente não teria ideia de que tudo é azul. A gente só sabe que uma parte do céu é azul e outra parte, quando forma a nuvem, é branca, porque se dividiu, porque fez um contraste. Se fosse tudo azul sempre, a gente ia achar que era só azul. Não teria um contraste. Então o humanismo, ele vem com essa, né, a gente traz até aqui como se fosse uma questão única, mas aí ele começa a se ramificar, porque nem tudo é único, e a gente não consegue ainda, né, ainda mais partindo da experiência de 8 bilhões de pessoas, não tem como a gente fechar essa conta numa resolução só, né? Até seria muito chato se todo mundo fosse igual, vocês acham? Ia ser muito chato, ia ter pouca aventura nessa vida. Então a gente vai refletindo sobre essas coisas. Então vamos discutir aqui um pouquinho nessa parte 3 sobre essa questão do liberalismo, socialismo e o evolucionismo. Vou ler mais um trechinho. Contudo, tanto socialistas como humanistas evolutivos ressaltaram que o entendimento liberal da experiência humana é falho. Os liberais pensam que a experiência humana é um fenômeno individual, mas há muitos indivíduos no mundo e eles frequentemente sentem coisas diferentes e têm vontades contraditórias. Se toda autoridade e todo significado emanam das experiências individuais, como conciliar as contradições entre as experiências tão diferentes, né? Então, é isso que eu vinha acabando de falar para vocês. Então, como que a gente concilia tudo isso? Qual que vai ser a experiência que vai contribuir nisso? Então, cada lugar, cada país, cada cultura faz uso, né, do que tem. Então, eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Então, como que a gente tem essa construção de conhecimento e de cultura? Usando a palavra, a dança, a comida e a bebida, cada nação promove experiências diferenciadas em seus membros e desenvolve suas sensibilidades peculiares.
Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil vive determinadas coisas que, se a gente for para outro país, vão achar absurdas. E aí a mesma coisa, se a gente for em outro país, viver aquilo que eles estão vivendo, a gente fala, não, como que consegue viver desse jeito? Então muitas experiências, é muita coisa, é muita informação. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz parte de um ambiente. Então, esse ambiente que vai ajudar a construir o que nós somos. E aí ele vai trazer uma questão, como a gente já entrou aí na questão do socialismo, do liberalismo e do evolucionismo, mas tudo isso fecha numa questão de ricos e pobres. Na verdade, no fundo, que permeia toda a nossa história e todas as nossas questões, é uma luta de classes. Mas como que isso é construído dentro da gente? Lembra que a gente falou até, inclusive, no vídeo anterior, né, da Aliança da Vida Moderna. Até pouco tempo atrás, a gente achava, até alguns séculos atrás, que a gente não tinha mobilidade social. Hoje em dia, com o advento, né, da internet, você tem mais acesso a conhecimento, você consegue ter uma mobilidade social. Mas tem muita coisa que ainda está incutida no nosso inconsciente coletivo. Então, eu vou ler aqui um trechinho para vocês entenderem um pouquinho. Entenderem não, né? Complementar o que a gente está raciocinando aqui no livro. Ricos e pobres sofrem igualmente lavagem cerebral. Desde que nascem, aos ricos se ensina... Vamos voltar. Ricos e pobres sofrem igualmente lavagem cerebral desde que nascem. Aos ricos se ensina a desconsiderar os pobres, enquanto aos pobres se ensina a desconsiderar os seus próprios interesses. E nenhuma medida de autorreflexão ou de psicoterapia vai ajudar, porque os psicoterapeutas também estão a serviço do sistema capitalista. Então, a gente tem uma questão aqui, que é assim, por mais conflito que a gente tenha, ainda não mudaram a regra do jogo. A gente vive no mundo capitalista, a gente vive no mundo patriarcal, a gente vive no mundo que tem vários padrões e várias questões que a gente tem que se encaixar. E a gente vive no mundo de ricos e pobres também. Então, como que a gente vai resolver todas essas questões, né? O autor ele vai trazendo aqui esses conflitos, né, de como o humanista liberal resolve essas questões, o social, porque daí ele vai pensar num conjunto, o liberal pensa mais na sua própria experiência, o evolucionismo vai pensar na evolução, na seleção natural, né, o mais forte é o que vence. E aí ele traz um trecho, aí agora eu vou ler para vocês, é um trecho longo, mas eu achei bem interessante, porque ele traz 4 experiências e como essas experiências nos atravessam, e aí como que a gente escolheria qual que teria mais valor, né? Para ter certeza de que compreendemos as diferenças entre os ramos do humanismo, os 3 ramos do humanismo, comparemos algumas experiências humanas. Gente, eu não aprofundei muito aqui entre liberalismo, socialismo, porque ele vai desenvolver mais aqui no decorrer do capítulo, e também o meu conhecimento ainda é muito superficial, mas essas experiências vai trazer um pouquinho mais de ideia pra gente, tá? Então, a experiência 1 é um trecho um pouco longo, peço um pouco de paciência de vocês. Um professor de música está na Ópera de Viena ouvindo os sons que abrem a 5ª Sinfonia de Beethoven. Pam, 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 pam. Não sei se eu fiz certo, mas a ideia é essa. Quando os sons chegam aos seus tímpanos, os sinais são enviados pelo nervo auditivo até o cérebro, e as glândulas suprarrenais inundam de adrenalina a sua corrente sanguínea. Sua frequência cardíaca se acelera, sua respiração fica mais intensa e os cabelos da sua nuca se eriçam. Um arrepio lhe percorre a espinha. Pam, 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 pam. Então, essa é a primeira experiência. A segunda experiência.
O ano é 1965. Um Mustang conversível percorre a toda velocidade a estrada do Pacífico de São Francisco a Los Angeles. O jovem motorista, macho, põe Chuck Berry no volume máximo. Go, go, Johnny, go, go, Johnny. Não sei se é assim o ritmo, tá, gente? Me perdoem. Mas aí ele descreve a mesma sensação. Quando os sons chegam aos seus tímpanos, os sinais enviados pelo nervo auditivo até o seu cérebro e as glândulas suprarrenais inundam de adrenalina, sua corrente sanguínea, sua frequência cardíaca acelera e a sua respiração fica mais intensa, os cabelos da sua nuca se eriçam e um arrepio percorre-lhe a espinha. Go, go, Johnny, go, go, Johnny. Então ele vai descrevendo essas experiências, mas as reações, presta atenção, né? Eu vou ler só essas duas, porque depois se repete, tem mais duas experiências e as reações são as mesmas. As reações bioquímicas dentro do organismo são as mesmas. A experiência 3. Bem no interior da floresta tropical congolesa, um caçador pigmeu está paralisado. Da aldeia próxima, ele ouve um coro de garotas cantando sua canção de iniciação. Ye, oh, oh, ye, oh, oh, e. Quando os sons chegam aos seus tímpanos, os sinais enviados, e aí é a mesma sensação, tá, gente? O coração acelera, sente um arrepio pela espinha. Aí a experiência 4. É noite de lua cheia. Em algum lugar das montanhas rochosas canadenses, um lobo sobre uma colina ouve uivos de uma fêmea no cio. Quando o som chega aos seus tímpanos, são enviados ao nervo auditivo, e aí a mesma experiência, né? O coração acelera, o arrepio pela espinha. E aí eu pergunto, eu não, né? O autor pergunta, qual dessas experiências é a mais valiosa? A pessoa lá, o professor que está ouvindo Beethoven, a pessoa que está viajando pela estrada está ouvindo Chuck Berry, o caçador congolês que está ouvindo o canto lá das pigmeias, né, das garotas cantando, ou o lobo uivando, né, a loba, no caso, uivando. Se você é um liberal, tenderá a dizer que a experiência do professor, da música ou do caçador são experiências mais valiosas do que a do lobo. Porque a gente, enquanto ser humano, pressupõe que a experiência humana tem mais valor do que a experiência animal. E aí um socialista, ele vai tentar refletir sobre qual foi o contexto dessas três experiências. Ele também vai achar que a experiência humana tem mais valor, mas ele vai querer refletir de qual contexto partiu essas experiências. E aí ele vai falar, né, como a gente está falando de músicas, ele traz uma citação de Mao. Não existe arte em benefício da arte, uma arte que esteja acima das classes, uma arte que esteja separada ou que seja independente da política. Então, por mais que a gente pense que a arte, tem gente que fala assim que a arte não serve para nada. A arte serve para muita coisa, inclusive para balançar as nossas estruturas, né? Às vezes, quando a gente descobre qual que é o contexto de que aquela arte foi feita, a gente entende qual que era a intenção daquele momento. E eu tenho estudado um pouco sobre a arte tem me atravessado em algumas situações de estudo, de formação, inclusive pedagógica. Esses dias a gente teve um HTPC que falou qual que era a função da literatura enquanto arte, a gente estava estudando sobre isso, né? A leitura e a escrita na educação infantil. Então, qual que é a importância de trazer leitura para as crianças, né? Literatura infantil de qualidade. Nesse sentido, porque é uma arte, ela constrói algum conceito, ela vai trazer algumas imagens que vai ajudar a construir esse ser humaninho, né, que está nas nossas mãos. Então, a arte tem muita importância. E aí eu vou trazer para vocês da onde surgiu cada uma lá das experiências. E aí quando eu continuei lendo, eu falei, mano do céu, que negócio sinistro. Vamos lá, é outro trecho grande. Assim, quando for avaliar as experiências musicais, um socialista vai enfatizar, por exemplo, o fato de que Beethoven escreveu a Quinta Sinfonia
para uma audiência de brancos europeus de classe elevada, exatamente quando a Europa estava prestes a embarcar em sua conquista da África. Essa sinfonia refletia os ideais do iluminismo, que glorificavam os homens brancos de classe mais altas e classificava a conquista da África como fardo do homem branco. Esse fardo do homem branco a gente vai ver lá em Sapiens, tem um dos capítulos que fala sobre isso, quando os humanos começaram a conquistar outros continentes, principalmente os europeus avançando pela África. Ele fala que tinha o objetivo de levar cultura, né, a essas pessoas que não tinham cultura nenhuma, que eram quase uns selvagens. Aí a segunda experiência, o rock and roll, dirão os socialistas, teve como pioneiros músicos afro-americanos oprimidos que buscaram inspiração em gêneros como blues, jazz e gospel. No entanto, nas décadas de 50 e 60, o rock and roll foi sequestrado pela dominante América branca e posto a serviço do consumismo, do imperialismo americano e da colonização da Coca-Cola. O rock and roll foi comercializado e apropriado por adolescentes privilegiados brancos em suas fantasias pequeno-burguesas de rebeldia. O próprio Chuck Berry curvou-se aos ditames do rolo compressor capitalista. Tendo originalmente cantado sobre um garoto de cor, né, a música chamava Colored Boy, alguma coisa assim, não sei se a pronúncia está certa, chamado Johnny B. Goode, sob pressão das estações de rádio de propriedade de brancos, Berry mudou a letra para um garoto caipira, um country boy, chamado Johnny B. Goode. Quanto ao coro das meninas pigmeias congolesas, suas canções de iniciação são parte de uma estrutura de poder patriarcal que faz lavagem cerebral de homens e mulheres para conformá-los a uma ordem de gênero opressora. E se uma gravação dessa canção de iniciação tem sucesso no mercado global, isso reforça as fantasias coloniais do Ocidente sobre a África, em geral sobre as mulheres africanas, sobre a África em geral e sobre as mulheres africanas em particular. Então, olha como isso já muda todo o sentido, né, do que tem mais valor, né? Uma música que foi composta para os europeus brancos, uma música que sofreu com a questão capitalista, que foi composta por uma pessoa que era negra, mas teve que mudar, uma música que é cantada para manter padrões de patriarcado. E aí eu fiquei pensando, refletindo quando eu li isso, e aí uma coisa que veio, porque aí a gente esqueceu lá do lobo, né? A gente falou só sobre a experiência humana. Mas sabe o que acontece? A natureza, ela não se corrompe. A natureza não se corrompe. Então esse lobo, né, que teve todas essas sensações ouvindo a loba que estava no cio, em qualquer lugar em que ele esteja, ele vai ter essas mesmas sensações sem sofrer qualquer tipo de pressão ou de alteração. Só quem passa sobre isso é o humano. Então, só quem se corrompe com alguma questão ética, política ou estética é o ser humano. E aí que está a nossa reflexão, né? Como que a gente vai fazer, né? Não sei, para tornar esse mundo mais sadio, digamos assim, né? Para a gente parar de destruir a natureza, para a gente ter mais solidariedade, mais compaixão e parar de querer só progresso e pensar no próximo. Então, essa é uma reflexão que eu deixo, né? A gente trouxe aí a cisma humanista, que é essa divisão, né? Então, tem o humanismo liberal, que se preocupa mais com o indivíduo, tem o humanismo socialista, que se preocupa com o todo, mas sem não deixar de valorizar o humano. Tem o humanismo evolucionista, que acredita na seleção natural, que existe um ser humano que é melhor do que o outro. E aí, como que, a partir de todas essas questões, eu, enquanto pessoa, então eu só posso falar sobre mim nesse sentido. Eu, Rosângela Carvalho, como que eu posso construir um mundo melhor, pelo menos para mim, aqui ao meu redor? Que eu já refleti isso com vocês em outras situações. Então,
É procurando ser uma pessoa mais amorosa, mais gentil, que contribui de alguma forma para a sua sociedade? Né? Então é isso que eu acredito enquanto professora, vocês sabem disso, porque eu sempre falo isso em algum vídeo. Se vocês voltarem aí na história dos meus vídeos, vocês vão me ver com esse discurso e ele não mudou. Então, assim a gente conclui a terceira parte do capítulo 7, a Revolução Humanista. E ainda temos mais 2 partes, tá bom? Um beijo e até a próxima!